Convido os irmãos a abrirmos juntos o texto para a meditação desta noite. Se encontra no profeta Jeremias, capítulo de número 33, versos 14 a 26. Logo após a leitura, podemos cantar a primeira estrofe do hino 352, Marco? Há 2 semanas atrás, nós pregamos no capítulo 23, que é um texto gêmeo deste. Se você atentou bem, os primeiros versos são quase idênticos. Mas há diferenças interessantes e importantes. Nesse texto, Jeremias completa aquela mensagem de esperança, da renovação de Deus, de uma maneira tão maravilhosa. E nós queremos compartilhar e meditar a palavra do Senhor neste profeta. Este profeta que sofreu tanto para pregar a sua mensagem. Esse profeta que tinha tudo para desanimar. Esse profeta que tinha tudo para desistir. As pessoas não ouviam. As pessoas não praticavam. Ele estava sendo perseguido. Estava sendo odiado e acusado pelo seu povo. Mas como este profeta reuniu forças, de onde ele tirou forças para seguir adiante numa obra que, talvez pela lógica humana, qualquer um de nós teria desistido. Este profeta tinha algo fundamental para qualquer pessoa que quer seguir em frente. Esse profeta tinha esperança. E a esperança dele estava no Senhor. Esse profeta não olhou para a dureza do coração de Israel. Ele não se importou se as pessoas estavam resistindo à sua mensagem. Ele não olhou para as circunstâncias adversas. Ele não se preocupou se o rei era seu inimigo. Ele não ficou de olho, ninguém mais crê nesse tipo de mensagem. Eles preferem outra mensagem. Ele não olhou para o gosto do povo. Ele olhava para Deus. Se nós queremos ir em frente, se a vida cristã você quer que ela faça sentido para você, você precisa aprender com Jeremias a ter esperança. Irmãos, nós precisamos dessa esperança, desta alegria, em meio à dor até, que governava a vida deste homem. Cara feia não mudava o coração de Jeremias. Não é que ele gostava de ser contrariado, não. Ele chorou. Chorou muitas vezes. Ele se lamentou, porque parece que ele não estava alcançando o seu objetivo, do seu ponto de vista. Mas Jeremias se alegrava nas coisas que Deus prometia. E a igreja de Cristo é a grande promessa. Coisa que nós vamos ler hoje aqui. Nós já lemos lá em Lucas, cumpridas em Cristo Jesus. Jeremias não viu e conseguiu ter esperança. E nós, que vemos, que sabemos, não temos de ter mais esperança que ele. Nós temos muito mais motivos para nos alegrar. Nós temos muito mais motivos para ter esperança que o próprio Jeremias tinha. Eu quero compartilhar com você essa palavra, que encheu meu coração de alegria. Verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele exercerá juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor,
Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou? Assim despreza o meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Deus nos ajude, irmãos, a buscar nesta palavra do Senhor motivos para a esperança, motivos para uma vida mais entregue ao Senhor. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 352, vamos orar cantando. Clamamos pelo amor de Teu Filho, e fale ao nosso coração, Senhor, que nos desperte para Ti. Ajuda-nos a olhar para frente com esperança. Ainda que sejam turbulentos os dias, ainda que sejam negativas as notícias, seja a nossa esperança em Ti maior que tudo. Ajuda-nos a nos alegrar em Ti, a ter certeza do Senhor. Clamamos Tua bênção para a meditação desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Abra comigo o capítulo 23. Há 2 ou 3 semanas atrás, nós pregamos nos versos 5 a 8. Você, fazendo uma pequena comparação, você perceberá que o verso 5 e 6, os versos 7 e 8 são muito parecidos com esse contexto, mas 5 e 6 quase uma repetição dos 3 primeiros versos. Mas há algumas diferenças muito importantes, a gente quer falar também dessas diferenças. Irmãos, naquela oportunidade, algumas das coisas que nós enfatizamos é que a nossa certeza é de que haverá um governo justo sobre Israel, e esse governo é de Cristo. E outra coisa muito importante que nós também enfatizamos é que este governo de Cristo tem que ser experimentado. Aí vem aqueles versos 7 e 8 em que Israel chega e Deus diz assim: não mais se falará, nossos pais foram libertos do Egito, mas nós vamos falar que nós fomos trazidos de volta da Babilônia. E aquela ideia de que faltava a Israel, para que Israel tivesse confiança e alegria no Senhor, experiência com Deus. Agora no capítulo de número 33, o profeta Jeremias está numa fase do livro, diferente, em que ele propõe sempre as mensagens de restauração. Embora ele tenha muito a lamentar com Israel, Jeremias não perde a esperança. Ele é um homem positivo.
Ele é um homem que, com toda a sorte de dificuldades que estava enfrentando, ele sonhava. Ele sonhava e se alegrava nos sonhos que tinha a respeito do povo de Deus. Por exemplo, abra aí no capítulo de número 31, olha só os verso 23 em diante, até o verso 26. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Você vai ver que Jeremias está sonhando, está tendo essa visão, e Deus está dizendo: olha, na cidade de Jerusalém, que eu já vou fazer a tradução, na igreja de Cristo, alguém vai dizer: ali habita a justiça do Senhor. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. A cidade desolada, a cidade sem homens, sem mulheres, será habitada. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. É como se Jeremias estivesse sonhando um tempo em que as pessoas se saciariam em Deus. Não é que Deus, as almas estão cansadas e Deus vai lá, toca aqui um prato de comida. Não, a ideia de Jeremias é que haveria um tempo em que o povo de Deus ia falar: Senhor, a gente só consegue matar a sede no Senhor. A nossa alma só pode estar satisfeita no Senhor. Eu serei a saciedade desse povo. Esse povo não vai mais correr atrás de outros deuses. Eu serei toda a satisfação desse povo. Jeremias sonhava com isso. Jeremias, quando ouvia essas coisas de Deus, olha o verso 26. Nisso despertei e olhei. Aí eles acordam. E o meu sono fora doce para mim. Ai, que bom sonhar, Senhor. Como é bom sonhar. Como é bom ter um coração esperançoso. Como é bom acordar depois de um sono bom, de um sonho gostoso, principalmente um sonho em que nós estamos louvando a Deus. Em você que, por exemplo, tem um filho que está ausente, está longe do Senhor, você acorda de um sonho em que seu filho estava louvando a Deus com você. Ou você que tem um amigo, um parente muito querido seu, que está vivendo momentos difíceis, talvez envolvido com coisas que não deveria estar envolvido, e você sonha que ele está restaurado, que ele está aos pés de Jesus. Dá vontade de não acordar de um sonho deste. O sonho de pastor. O sonho de pastor é a igreja cheia. É os irmãos nunca faltando aos cultos. A gente não tendo que implorar para vocês virem à escola dominical. A gente não tendo que ficar trazendo novidade para vocês se interessarem por louvar a Deus num conjunto. Se acorda do sonho, a igreja estava cheia, os irmãos estavam se amando, as pessoas estavam se abraçando, servindo a Cristo com alegria. Como é bom sonhar. No tempo de Jeremias, as pessoas tinham perdido a capacidade de ter sonhos bons. Elas estavam impregnadas de uma razão tão humana para as coisas de Deus, que elas achavam que as coisas de Deus funcionavam de acordo com as possibilidades humanas. E que então, olhando ao redor e todas as coisas difíceis que estavam se anunciando, Jerusalém está sitiada, já havia gente deportada. Nós não temos mais espaço. Se você lê o capítulo 33, os textos anteriores, vai falar que eles olhavam para a cidade, não viam homem, não viam mulher, não viam crianças mais. O templo saqueado. Talvez a essa altura os muros já estavam derribados. Mas perdeu-se a esperança, foi-se a glória de Israel, não tem mais jeito. No tempo de Jeremias, as pessoas tinham perdido a capacidade de sonhar e ter esperança em Deus. Olha, por exemplo, o capítulo 33, um verso importante, verso 24. Olha o que o povo está dizendo.
não atentas para o que diz este povo. Olha o que o povo dizia. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Era assim que eles estavam pensando. Que Deus não estava mais ali. Que Deus não os amava mais. Que aquele Deus que havia libertado o povo do Egito não estava mais agindo em favor do povo de Israel. Irmãos, nós estamos vivendo coisas muito semelhantes, porque é um crescer de uma desconfiança contra a igreja. E ela não está vindo dos de fora também, mas ela está nascendo dentro da igreja. Há muitas pessoas que perderam a capacidade de sonhar com uma igreja que viva para o Senhor. Estão vivendo uma lógica exageradamente humana, pensando que a igreja é só um negócio humano, que vive segundo o poder dos homens. Quando Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava falando do inferno vencer a igreja. Estava falando, as portas do inferno não serão capazes de suportar a força da minha igreja. Quando Jesus Cristo disse aos seus 12 discípulos, ide e pregai o evangelho, e ele anunciou que essa missão era até os confins da terra, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Jesus não falou, será que vai dar certo? Jesus não falou, gente, se vocês tiverem problema, volta para o quartel-general para a gente bolar uma outra estratégia. Não, Jesus falou com toda certeza. O evangelho e o reino de Cristo se estabelecerá. A certeza do crente está em Cristo. Há vários livros hoje, de grandes autores, muito lidos entre os crentes, estão fazendo muito sucesso, que diz que a igreja... Estão decepcionados com a igreja, decepcionados com a graça. A igreja tem muitos defeitos. A igreja tem muitos defeitos. Mas é a igreja de Cristo. Ele a comprou. A nossa esperança está naquele sangue derramado. O nascimento de Jesus, o Natal, meus irmãos, é o sinal da esperança. Jeremias não viu. Jeremias disse, eis que vem dias em que o renovo virá. E se você ler o texto que nós lemos lá em Lucas, exatamente essas mesmas palavras, o anjo disse a ela, não temas, porque o governo está sobre ele, o governo dele não terá fim. Eu e você fazemos parte da grande obra de Deus, é a igreja do Senhor. Nós temos que ter certezas para com a igreja do Senhor. Olha só os versos 14 a 16. Vem dias em que cumprirei a boa palavra. Eu disse que ia fazer algumas distinções. No capítulo de número 23, verso 5 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Eis que vem dias, capítulo 33, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Judá, de Israel e de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Há umas diferenças aqui. A primeira diferença, a boa palavra do Senhor. Na outra parte, não há essa referência. E ele coloca aqui um adjetivo a esta palavra do Senhor. Ela é cheia de graça. A palavra do Senhor é boa. Ele está se referindo, e depois nós vamos ver, ele está se referindo à palavra que Deus falou aos seus antepassados. Deus cumpre a sua palavra. A certeza do crente está no fato de que Deus age na igreja, Ele diz que ia agir. O Senhor prometeu agir na vida dos crentes. O Senhor prometeu agir na igreja de Cristo. O Senhor prometeu guardar o seu povo até o dia final. O Senhor prometeu que vai lapidar a sua família, a família de Deus, a igreja. Então, a boa palavra do Senhor, a palavra cheia de graça. Então, primeiro, é importante que você saiba que Deus não vai fazer isso porque nós somos perfeitos. Vai fazer isso porque nos ama. Irmãos, eu não posso ler todos os textos, mas lembra capítulo 31? Ele diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor,
Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama, por isso trabalha em nós. É a boa palavra do Senhor. A boa palavra do Senhor para a sua família. Você tem um pacto com o Senhor. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas o seu Deus e Deus de seus filhos, como a própria palavra diz, tem um pacto com você. Creia nisso, viva por isso. É a boa palavra do Senhor. Eu não posso me demorar, gostaria, mas há outras diferenças. Por exemplo, no verso de número 15, comparado lá com o capítulo 23, lá ele diz assim: vem dias em que levantarei um renovo justo. Lá ele aponta para a força de Deus de fazer as coisas acontecerem. E aqui ele diz assim, e as palavras são diferentes, até no hebraico. E aqui ele fará brotar esse renovo. Ele está mostrando como o amor de Deus vai agir. Ele não simplesmente vai e impõe o amor. Ele faz nascer. É uma maneira delicada de Deus conquistar. Deus está nos conquistando, irmãos. Vocês não percebem? Como Deus está conquistando o nosso coração. Como Deus, dia após dia, com as sementes do seu amor, o alimento, a restauração da saúde, as provações, a palavra pregada, os ensinos, a própria Bíblia, os missionários, a chuva, o sol, as sementes do amor de Deus. São a maneira de Deus nos conquistar. Deus está fazendo brotar. Jesus Cristo não nasceu com 33 anos. E Ele não nasceu todo poderoso assim no sentido de que já veio arrasando, né? As próprias pessoas do Novo Testamento falam, esse aí não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Quer dizer, talvez até aquele momento, Jesus Cristo andava com eles, com algumas diferenças, como no templo, tão sábio. Mas nada além disso. Foi crescendo, cresci em graça diante de Deus, cresci em graça diante dos homens. Não é uma árvore frondosa, desde o princípio ele veio brotando. É uma conquista. Eu louvo a Deus porque o seu amor é um amor de conquista. Que Deus vem moldando o nosso coração. Irmãos, como seria estranho se essa conquista fosse assim, plena e completa, toda de uma vez. Eu até agradeceria a Deus, que eu acho que eu ia preferir. Como seria estranho amar completamente a Deus de uma hora para outra. Mas quando a gente vai crescendo, quando a gente vai aprendendo, sendo conquistado, há outro sentimento envolvido nisto. A diferença então é que aqui Jeremias está mostrando um método de Deus. E curioso, eu quero encerrar esses 3 primeiros versos só olhando para o verso de número 16, em comparação. Vocês entenderam que eu estou comparando com o capítulo 23. No verso 6 do capítulo 23 diz, nos seus dias, no dia desse renovo, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, o nome do renovo. Com que será chamado? Senhor, justiça nossa. No capítulo 33, eu estou falando 31, se eu estiver falando errado é 33, tá? No verso 16 diz, naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela, Jerusalém, será chamada Senhor, justiça nossa. Como mostra que a vida de Jesus e a vida da sua igreja estão interligadas. Como mostra que a missão de Jesus é a nossa. Lá é o povo dizendo, olha, este é o Senhor, a nossa justiça. E aqui parece que as outras nações dizendo, Jerusalém é a justiça. Como a nossa vida será moldada. Irmãos, essa é a boa palavra do Senhor. Ele vai agir na sua igreja.
por meio de Jesus. Nós precisamos ter certeza disso. O amor de Deus faz com que Deus haja na sua igreja. Esse movimento de desconfiança não é um movimento bíblico. Ele é um recurso que alguns estão usando para tentar motivá-los de uma outra forma. Mas a motivação bíblica é a esperança de que Deus age na vida do seu povo. Deus age. Você sabe que Ele age. Quantas vezes nós já fomos à beira do poço e alguns já caíram no poço e Deus agiu. E Deus restaurou. Quantas vidas já aconteceu isso? É a palavra do Senhor. O Natal é a certeza disso. Versos 17 a 22. São versos que eu já li e eles estão dizendo o seguinte: o povo desconfia, o povo não confia na palavra do Senhor. Então Deus diz assim: se a aliança que eu fiz com o dia e com a noite falhar, ele está se referindo a Noé. Lembra lá do arco-íris? Fiz uma aliança com o dia e com a noite, que nunca mais destruirei a terra desse jeito. Se a aliança que eu fiz com o dia e com a noite falhar, então a minha palavra vai ser cancelada. Eu não vou agir no povo de Israel. E aqui tem duas bênçãos que ele destaca. Eu não colocarei ninguém no trono para continuar o governo, e eu não darei levitas para haver adoração em Israel. Vou falar deles já já. Então, o caráter de Deus. Deus coloca, é lógico que isso é um absurdo. Alguém já amanheceu algum dia que o sol falou assim: hoje, gente, me desculpe, hoje é feriado, do lado do Japão está melhor ficar, não vou nascer no Brasil. Ou alguém que esperando o dia terminar para ficar de noite, para poder dormir, falou assim: esse dia não acaba. Não, essas coisas funcionam. Deus está mostrando como Ele é fiel, como Ele é poderoso. Quem é que move o sol? Quem é que move as estações? Você acha mesmo que estas leis são governadas da natureza pela própria natureza? É o Senhor, e Ele é fiel, não esquece, não falha, e nada pode impedir. O que esses versículos 17 a 22 estão conclamando, que essas palavras estão gritando para nós, é que nós confiemos no caráter do nosso Deus. Confiemos na palavra, que Ele vai agir na igreja. Os versículos iniciais: e confiemos no caráter, que Ele cumpre o que diz, que Ele mantém-se fiel. É o nosso Deus. Você já foi desafiado, certamente já foi, talvez já teve vitórias nessa área, a confiar em Deus mais que nas circunstâncias, ou mais que em você mesmo. E você falou: vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus. E hoje você pode dizer: valeu a pena confiar em Deus? Irmãos, é muito curioso quando alguém está precisando de uma bênção, como ele corre para a reunião de oração. Precisa orar. Precisa orar, porque Deus pode fazer isso. Está certo, tem que orar mesmo. Não tem, Sidney? Com certeza. Tem que orar mesmo. Sempre. Sem cessar. Aí ele é abençoado. O povo de Israel fazia muito disso, né? Deus até fazia isso. Deixava Israel sofrer um pouco, que era: cedo me buscam. Irmão, Deus é fiel. E Deus é poderoso para fazer o que promete. Você não precisa usar outros recursos para se manter. Você não precisa de outros deuses. Não precisa fazer igual a Israel, que na hora: deixa eu apostar um pouquinho nos deuses do Egito, deixa eu apostar um pouquinho nos amigos assírios. Sempre estava apostando em alguém. Deus fala: confie em mim. Agrada-te do Senhor. Deixa Ele satisfazer os desejos do seu coração.
Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Quê? Vocês confiam nisso? Vocês confiam mesmo nisso? Pois é. Se um dia desses o sol não nascer, se um dia desses a lua se recusar a aparecer e as estrelas também, e não ficar noite mais, nunca mais, então desconfiem da palavra do Senhor. Mas enquanto essas leis se mantiverem, o Senhor é fiel. O que o Senhor está prometendo aqui? Que duas bênçãos. A primeira é governo, a outra é adoração. Deus vai governar a nossa vida para que o adoremos. Deus não governa a nossa vida só para nos dar bênçãos. Deus vai governar o seu povo. Não vai faltar governo. Não vai faltar quem os dirija. Não vai faltar representante no trono de Davi. E não faltará quem diante de mim se prostre, me adore. Não faltará sacerdotes que ministrem. Não está falando de conjunto de louvor, não está falando de pastor. Está falando de sacerdócio real. Está falando de crentes que amem ao Senhor. Nunca faltará. Podem se tornar poucos, mas sempre haverá joelhos que não se dobram. Sempre haverá homens de oração. Há tempos de escassez, mas nunca de falta completa. Temos de crer que a igreja é sustentada pelo caráter do Altíssimo. Conjunto de versos de 22 até o verso de número 24. Nestes versos, o Senhor, lá ele fez a promessa se referiu à promessa de Noé, dia e noite. Aqui se refere à promessa de Abraão. As areias do mar, as estrelas dos céus. Irmãos, entre o povo de Israel havia muita desconfiança de que talvez estivesse acabando a geração dos filhos de Deus. Muitos desconfiavam que eles nunca mais voltariam da Babilônia. Mas as palavras do profeta são: não, calma, o Senhor vai nos restaurar. E o Senhor não vai nos abandonar. E o Senhor fará conosco o que prometeu a Abraão. Como não se pode contar as areias do mar. Eu lembro que no meu texto eu escrevi as areias da praia, mas não é as areias da praia não, né? As areias do mar, né? Lá debaixo do mar tem areia? Lá no fundo do mar tem areia? Diz que não pode contar. Como não se podem contar os exércitos dos céus, as estrelas. Assim é a descendência do Senhor. Meus irmãos, se Jeremias estivesse vivo hoje, se Jeremias pudesse contemplar o que Deus fez a partir dos apóstolos, expandindo o Evangelho, saindo de Israel, Jeremias ia acordar como um sono bom e ia falar: não podia ser melhor. Não podia ser melhor. No Brasil, Senhor. No Brasil há povo seu. No Iraque há povo seu. Há povo seu no Alasca, Senhor. O Senhor alcançou os iglus. Aquela terra gelada. O Senhor foi ao sul da África, ao Saara. Jeremias choraria de alegria, não tenho dúvida. Jeremias falou: é isto, não se pode contar as areias do mar, as estrelas dos céus. Essa foi a promessa feita a um homem. A um homem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que eu não posso confiar na obra que o Senhor está fazendo na igreja? Como é que eu posso me permitir desconfiar de que Ele não está aqui? Eu não posso. Isso é falta de fé. Ele está. Ele está aqui. O povo media as coisas
pelas circunstâncias que viviam. Mas eles não sabiam que Deus tinha projetos para eles. O verso mais lido nessa série de sermões no texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu acho que é o mais lido. Esse e o texto do oleiro, né? Eis, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Coisa linda o Senhor faz. Como é bom o nosso Deus, como é boa a sua palavra, como ela é cheia de graça, como é fiel, como mantém a sua fidelidade, o seu poder, o Senhor age em favor da sua igreja. Nós não podemos pensar a igreja a partir das circunstâncias humanas. Nós temos que pensar a igreja a partir de Deus e de suas promessas. Para finalizar, irmãos, eu acho que eu vou conseguir terminar antes das 8h30. Eu espero. Verso 23. O povo desprezava. O povo achava que, aos olhos dele, não era mais o povo de Deus. Mas os versos 25 e 26, Deus volta a manter a sua palavra. E eu quero destacar só a última frase. Porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Sim, o povo tinha muitos defeitos. O povo não era o povo que Deus queria ter, do jeito que Deus queria ter. Deus desejou uma vinha que produzisse frutos, e ela deu frutos podres. O Senhor plantou, eu estou citando o profeta Isaías, capítulo 5. O Senhor plantou, o Senhor deu o melhor, o Senhor deu Jesus. O Senhor Deus nos deu seu Filho. Nós não movemos uma palha para a nossa salvação. Ele nos deu por sua graça. A sua boa palavra nos deu. O Senhor deu tudo. Deu seu Filho. O Senhor deu tudo a Israel. O Senhor deu uma terra. O Senhor deu as promessas da aliança. O Senhor deu os profetas. No texto de Jeremias há uns textos que se repetem assim, muito comum. Logo de manhã mandei os meus profetas e eles falaram e vocês não ouviram. O Senhor deu os profetas. O Senhor deu a sua palavra. O Senhor deu o templo. O Senhor deu os apóstolos. O Senhor deu a igreja. O Senhor nos deu o evangelho. O Senhor nos deu tudo. O Senhor deu tudo a Israel. Mas o povo não era bom. O coração do povo estava longe do Senhor. Mas por que eu destaquei a última frase? É que você deve confiar na misericórdia do Senhor. Eu me apiedarei deste povo. Irmãos, vamos pensar uma coisa. Vamos primeiro pensar pessoalmente. Você, depois de tudo que Deus tem dado, depois do modo maravilhoso como Ele se manifestou a seu favor, você acha que tem vivido o suficiente para Deus? Você acha que já tem dado a Deus o suficiente? Que já te autorize a dizer não para Deus? Ah, isso não, Deus. Ah, não, aquilo não, Deus. Ah, não, Deus, isso não. Você acha que já fez o suficiente para dizer não para Deus? Vamos pensar como famílias.
Olhe para a sua família. Você acha então que a sua família já deu tudo o que podia? Você acha que como família nós já temos feito tudo? A nossa casa já é aquela casa que Deus se agrada completamente? Você acha que toda a obra que tinha para realizar no âmbito da sua família você já alcançou? Você já fez? A ponto de você dizer, agora eu vou descansar desse negócio de Jesus em casa. Já fiz o suficiente, já está no ponto? Vamos pensar agora como coletividade, como igreja. Há pessoas que acham que a igreja presbiteriana de Vila Formosa já está bom do jeito que está. Ela está muito boa. Tem muitas coisas boas, mas há muito que andar. Já podemos dizer não para Deus como igreja? Já podemos desistir? Irmãos, a nossa esperança é que não haja lugares vagos para esta igreja. É que sentemo-nos para cultuar a Deus cheios de amor, de alegria. Que as famílias deste rebanho aqui sejam famílias robustas, capazes de confiar no Senhor. Nós não podemos desistir. Mas talvez você esteja dizendo como aquele povo, acho que não tem mais jeito. Porque os nossos defeitos são grandes demais. O Senhor é misericordioso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Passareis a orar e eu vos ouvirei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Sararei, curarei as suas feridas, sararei a sua terra. Meus irmãos, é o nosso Deus. A nossa esperança, a nossa certeza está nele. Quem é crente de verdade tem de viver assim. Vamos fazer um pacto com Deus? Um pacto de uma vida segundo o princípio Emanuel, princípio Deus conosco. É Natal, irmãos. Natal é Emanuel, é Deus conosco. Há várias coisas que você pode incluir nesse pacto. Você pode fazer um pacto com Deus, que se Deus está comigo, eu também estarei com Ele. Eu buscarei de todo o meu coração e farei a sua vontade. Você pode fazer um pacto de ter uma vida de adoração. Viver para a glória de Deus. De que a sua vida será instrumento do Evangelho. Princípio Emanuel. Princípio Deus conosco. Jeremias não viu Jesus nascer. Jeremias não estava entre os pastores que ouviram a mensagem dos anjos. Jeremias não estava lá em Belém quando havia um neném na manjedoura. Jeremias sequer estava no templo no dia que Simeão viu o menino nas mãos da mãe. Jeremias não estava, quem sabe, na Macedônia quando Paulo anunciou que Cristo veio ao mundo. Jeremias morreu sem esta promessa e viveu com esperança. Mas eu e você temos isto há 2000 anos. Eu e você temos o estudo da palavra por grandes mestres há 2000 anos. Eu e você temos coisas que Jeremias não conseguia sonhar. Porque se ele sonhasse, se Jeremias tivesse um único sonho de que isso estaria acontecendo, um dia o povo estaria reunido, os surdos estavam ouvindo o Evangelho.
os homens e mulheres de fora estão sendo conclamados, os gentios estão na igreja. Se Jeremias estivesse ouvindo isso, Jeremias ia falar: que sonho bom. Eu e você temos que recuperar a capacidade de sonhar com a igreja. Você também. Mas não um sonho qualquer. Um sonho que tem a ver com Cristo Jesus e com a obra que Ele faz entre nós. Querido irmão, é Natal. É tempo de sonhar. Vamos sonhar. Com esperança, Deus vai operar. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz. Sempre nos conduz à luz. Deus abençoe. Deus abençoe. Noite de paz. Dia 25. Nosso culto de Natal não será pela manhã às 10 horas, será à noite às 20 horas. Eu quero fazer um convite especial para todos vocês. Vocês já fizeram a virada, estão sem dormir um bom tempo, lá no dia 24, mas depois do almoço de domingo, ou de dia 25, sei que vocês já dormiram à tarde. Às 20 horas vocês conseguem vir para a igreja. Até aquela digestão um pouquinho mais demorada já está realizada. Vamos comemorar a nossa esperança juntos? Vamos fazer isso, irmãos. Não fiquem em casa, assistindo o Roberto Carlos, não sei o que mais que passa nesse dia. Manda gravar, assiste outra hora. Vem para a igreja, dia 25 às 8 horas da noite. Traga um amigo. É um culto simples, muito simples. Músicas de Natal e a mensagem de Natal. E o abraço de Natal, meu irmão. Vem para a igreja. Quem sabe é uma maneira boa de você dizer para Deus: a minha esperança nasceu de novo. Jesus.